Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje nós estamos com o capítulo 45 do livro do profeta Jeremias. Nesse capítulo 45, o Senhor Deus responde a Baruque, o auxiliar de Jeremias. Ele estava triste com a situação que estava vivendo. Havia muita escassez e privação. Isso aparentemente incomodava o servo do Senhor. A resposta de Deus a Baruque deixa claro que naquela situação de morte, dor e angústia, sua maior recompensa era a vida. É muito importante saber distinguir os momentos da vida. Precisamos ser coerentes. Em um ambiente de calamidade e dor, Baruque queria privilégios, buscava satisfazer caprichos. Porém, o nosso Deus não alimenta esse tipo de atitude. Ele ama a coerência. É muito importante que tenhamos uma coerência de grupo, de como que o bem-estar no próximo seja importante. É isso que temos que fazer. Eu já falei e vou repetir. Houve um tempo, nós vamos ver, quando chegarmos no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, ele falou que os casados fossem como não fossem casados. Aquele privilégio, aquela coisa que é lícita da intimidade do casal, como se não fosse. Por quê? Eles estavam vivendo momentos onde os apóstolos eram colocados em cisternas, eles eram crucificados, eles eram colocados, cortados, tirado a cabeça, degolados. Então, um período desse é tempo de um casal estar se deleitando. Se é um filho de Deus ou uma filha de Deus, não pode. Não tem condição. É lícito, é uma coisa que é algo que temos o direito, mas precisamos distinguir o tempo que estamos vivendo. Então, é um tempo que a gente tem que mostrar o nosso amor para o nosso próximo, é um tempo de jejuar, de orar. E a gente vai ficar insensível? Ah, porque eu tenho direito, ninguém de ferro, né? Ah, porque se eu não fizer isso, meu marido vai ficar com dificuldade, ou minha mulher, e sabe que pode vir pensamentos impuros por causa da minha falta de cumprimento da benevolência. Que conversa bonita, né? Já imaginou uma coisa dessa? Você pediu esse marido a Deus? Ou você pediu essa mulher a Deus? Porque Deus só dá tudo para a glória dele. Se não está sendo uma pessoa compreensível no momento onde vemos as pessoas indo para o inferno, Satanás furioso porque são os últimos dias da igreja na terra, sabendo que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. A fúria do diabo está grande porque ele sabe que é o final dele. Então as vidas estão sendo tragadas e nós vamos ficar nos deleitando como filhos de Deus. Num momento como esse, marido que vê da parte de Deus entende, mulher que vê da parte de Deus entende que é o momento de vermos a dor que o mundo está passando, na ignorância, nas trevas, sofrendo todo tipo de pressão do diabo. E quem é que vai libertar? Nós. E quem é que vai orar? Nós. Porque ninguém vai conseguir mexer com o valente e em busca das almas que estão no mundo dele, sem vida de oração e jejum. E quem pode viver uma vida de deleite no casamento se tem que jejuar e orar? É a hora da prova de fogo. Quem é de Deus sabe disso. E num momento como esse, não tem mais aquela chance que a gente tinha. Dar um final de semana, não é? Aquele final de semana fora do ambiente do lar, para a gente ficar mais estimulado de momentos especiais com o nosso cônjuge. Infelizmente, não temos mais essa chance. Aí você vai dizer, porque a senhora já está com 75 anos, está falando isso. Qualquer filho de Deus que está ligado na obra do Espírito Santo sabe muito bem que não é que vai ficar a vida inteira
sem ter de pagar a benevolência do marido, mas não é com aquela frequência e com aquela intensidade que era no tempo em que a gente sabia que o mundo não estava num estado desse. Só cego não sabe o estado que está o mundo. Só cego, mas nós, filhos de Deus, temos a luz de Cristo, somos luz do mundo e ficamos para resolver esse problema. Qual o problema? De ganhar as vidas, libertá-las da mão de Satanás, saquear o inferno. Então, claro que não se pode, um soldado que vai para a guerra, ele renuncia a muitas coisas que são lícitas. E um soldado que já está em guerra, nós estamos em guerra. Toda a fúria do diabo agora é tragar as vidas, porque ele sabe que Jesus está vindo. Não somente aqueles que já estão, que são para se salvar, que estão na mão dele, como também nós como igreja do Senhor. Quantos escândalos no meio da igreja. Então, a hora de jejum e oração é uma hora de estarmos preparados para o combate. É uma hora inédita. Jesus está voltando e a gente precisa entender isso. Então, nós vemos aqui Jeremias 45, de 1 às 3, o lamento de Baruque, querendo uma vidinha boazinha, suave, maravilhosa, num tempo de guerra. Num tempo em que nós precisamos passar por um momento difícil e que tem que saber o tempo que está vivendo. É um momento difícil, então vamos orar. E a Baruque estava querendo uma tréguazinha, um confortozinho no meio daquele sofrimento, é orar. No meio do sofrimento, orar. No meio do sofrimento, jejuar. Porque quem providenciou o sofrimento não foi ninguém, fomos nós mesmos. De que se queixará o homem dos seus próprios pecados? Ainda quer divertimento no meio do sofrimento. A gente quer estar com Deus, na comunhão com Ele, nos humilhando diante dEle, para que Ele nos sustente naquele momento que estamos passando e que com certeza é merecido. Se não fosse a misericórdia do Senhor, já estávamos consumidos, nem existíamos mais. Então é hora de orar. Querendo divertimento no momento que é apropriado para orar, o nosso divertimento é buscar a Deus. Seu lugar secreto está lá arrumadinho, se joga lá na sua almofadinha, ainda tem conforto de almofada. O Senhor Jesus Cristo foi as pedras do deserto para botar o joelho dele durante 40 dias e 40 noites, o nosso Senhor. E a gente está querendo divertimento, fora de hora. Jesus Cristo às portas, a igreja com essa dívida toda de muitas vidas que ainda tem que ser salvas, que ainda não foram porque nós não fomos até lá, e a gente ainda quer uma tréguazinha. Nós só temos que entender, cara no pó, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, para Ele sarar a terra. Jeremias 45, de 4 a 5. Diz: viver uma recompensa, mas o Senhor manda-lhe dizer: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. Querendo recompensa, e o Senhor dizendo isso. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu deixarei escapar, com vida onde quer que você vá. Ainda achamos a graça do Senhor que estamos escapando com vida. O Senhor continua na sua misericórdia deixando-nos vivos, mas com uma missão: ser cooperadores da obra dele, resgatar as vidas que estão no inferno. Aqui na terra e já vivendo no inferno, prisioneiros do diabo, e a gente assim, sem entender o propósito de Deus, que é salvar. Então, queridos, vamos aprendendo aqui, cada capítulo desse é um aprendizado. Israel ficou realmente como um exemplo para nós, de erros para a gente não fazer. Muita coisa errada que Israel fez, que é para nós não fazermos. Como nós estamos entendendo que Deus vai ser bonzinho com a gente, assim como foi com Israel. Ele não deixou Israel totalmente destruído, teve castigo, mas depois foi recuperar, foi buscar de volta. Você quer novamente, quer passar pela mesma coisa?
Você é inteligente. Não somente tem o Espírito Santo, mas você é imagem e semelhança de Deus e é inteligente. Você sabe muito bem que a gente ficar brincando de Deus. Não, eu vou fazer também porque Israel escapou, porque Israel isso, porque Israel aquilo. Deus passou a mão pela cabeça de Israel, ele nunca destruiu Israel, então vai passar a mão pela cabeça da igreja. Você é inteligente. A quem mais se dá, mais se cobra. Não se esqueça disso. Não deixe o Senhor cobrar de nós, porque vai ser mais, porque nós recebemos mais. Nós recebemos mais. A igreja recebeu mais do que Israel. Nós recebemos foi aquele sangue derramado na cruz por nossas vidas. Então não podemos brincar. Nós recebemos mais. Eu estava duvidando disso. O que Jesus fez por nós não foi muito mais? Ele tem que descer toda a sua glória, despojar de tudo para viver num corpo humano 33 anos, porque só podia ser um homem, porque quem pecou foi o homem, foi o primeiro Adão lá no Éden. E não podia vir um anjo, tinha que ser um homem. Livre do pecado original, tinha que nascer de uma virgem. Toda essa trajetória de amor de Deus para nós, para a gente querer fazer as coisas que Israel fez. Porque sabe que Deus não vai destruir, porque Deus não vai deixar a igreja ser detonada, então a gente repete as mesmas coisas. A nossa cobrança é maior, queridos. Se Israel sofreu nas punições de Deus, a gente pode sofrer muito mais se a gente brincar de Deus, porque nós estamos com tudo à vista, sabendo tudo o que aconteceu para não fazermos o mesmo. Veja que a cobrança é maior e eu vou provar para você. Jesus Cristo disse que os antigos, foi dito para os antigos, para os israelitas, não adulterarás. Para a igreja ele diz, nem pense, se pensar já fez. Então a cobrança para nós é maior, porque também nós recebemos mais. O Espírito Santo mora dentro de cada filho de Deus que foi salvo por Jesus Cristo. E os israelitas só tinham o Espírito Santo, o profeta. Os outros tinham que ouvir a voz de Deus, mas não tinha o Deus vivo dentro deles. Então nós recebemos mais, não brinquemos de Deus, porque a nossa cobrança é maior. Deus é justo. Os israelitas não tinham, cada um deles, o Espírito Santo. Só aquele que era escolhido para profeta, sacerdote e o rei. Nós, igreja, todos que receberam Jesus, carregam o Espírito Santo e vai fazer as mesmas coisas que Israel fez, porque Deus não destruiu Israel, porque Deus poupou Israel, castigou, mas não destruiu. Ele também não vai destruir Israel, só vai ter castigo dobrado. Com certeza que nós não brinquemos de Deus, porque nós temos mais. É justamente a graça que nos dá o direito a sermos os melhores. É porque estamos na graça. Nós temos o dever de sermos melhores do que Israel, pelo fato que Deus está dentro de nós. Então não vamos brincar de Deus não, viu? Não vamos brincar, nós já temos visto bastante para não brincar. Não foi brincadeira nós, como igreja do Senhor, ver de montão nossos irmãos caídos, mortos pela pandemia. Não foi brincadeira isso. Quantos servos de Deus maravilhosos. Deus achou o direito de levá-lo. Ele é dono, ele escolhe quem quer. Nós estamos aqui e Deus sabe por que ficamos. O que é certo é que temos que agradecer, porque Ele só faz o que é bom. Se Ele deixou ficar é porque Ele sabe que precisava ficar. E muitos foram. Mas a gente quer dizer que isso não é a maneira que Deus queria levar a sua igreja. Não queria que eles fossem desse jeito, naquele sofrimento que foram. Isso foi resultado do que a gente deixou de fazer, que era ganhar, consolidar, discipular e enviar. E Deus, como tem essa obra por preciosa e não quer que seja menosprezada, tinha que permitir essas coisas no mundo. O mundo estava num caos, estava e está, porque nós não temos feito a obra que tem que ser feita. Então o mundo sofreu as consequências, porque também merece, porque eles deveriam ver que Deus existe, até por olhar o sol, quando se olha o sol, a lua, as estrelas, mesmo que ninguém for falar, mesmo que a igreja não vá falar, eles deviam saber que tem um Criador e buscá-lo. Então ninguém por inocente, a igreja porque não fez seu papel, e o mundo porque não tem direito de dizer, ninguém me falou de Jesus. Paulo fala isso lá na carta aos Romanos, nós vamos chegar lá se Deus quiser. Está longe, mas vai chegar em nome de Jesus. Ainda estamos na antiga aliança, mas vamos chegar em nome de Jesus na nova aliança.
Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, leia o capítulo, não é? Direitinho, Jeremias 45. A leitura, bem com amor, entendendo tudo que Deus está falando. É mais um capítulo da Bíblia. É mais bênção de Deus para nossas vidas. Arrependimento de tudo que a gente fez, imitando Israel. Em nome de Jesus, sejamos obedientes ao nosso Deus. Façamos o que Ele mandou fazer. Jesus Cristo falou: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. O que foi que Ele mandou fazer? Mateus 28, versículo 19 diz: ide e fazei discípulos. E para fazer discípulos, temos que ser estudiosos da palavra, porque nós não vamos fazer discípulos falando de nós mesmos, tem que falar o que Deus fala, e o que Deus fala está na Bíblia. Então, continuemos estudando a Bíblia, porque é isso que Deus requer de nós, meditar de dia e de noite, para fazer o quê? Discípulos. Você vai fazer discípulos sem conhecer a palavra? Então, medita de dia e de noite, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.